Boa tarde. Estamos iniciando hoje o nosso programa Agro, Café e Dinheiro, aqui no Recanto Jatobá, na presença do senhor excelentíssimo José Carlos, senhor Alexandre Diniz, com o intuito de trazer para o mercado um novo modo de divulgar as plataformas de negócios dentro do agronegócio. E de uma forma interessante, nós estamos iniciando aqui no meio rural, com um café, um pão de queijo, e o Zé Carlos vai falar um pouco sobre a parte de gestão integrada e total do agronegócio, que é extremamente relevante e importante para que o fazendeiro, o proprietário rural, passe a ter mais informações consistentes sobre o próprio negócio dele. A palavra, Zé Carlos. Agradeço, obrigado pelo convite, até mesmo nesse bate-papo aqui de um assunto que a gente vive, convive e que a gente gosta, né? Então é um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Eu queria fazer uma breve apresentação. Eu sou médico veterinário, né? Eu atuo aí no campo desde 2002 e hoje aqui eu estou representando uma empresa que produz software de gestão para propriedades agropecuárias, tá? Então eu acho que o tema é um tema relevante e que a gente tem uma grande importância tanto dentro da empresa fazenda como também de todo o processo de produção, seja aqueles que estejam fazendo algo dentro da sua propriedade. Então o fato de você medir, mensurar para poder fazer uma tomada de decisão, ela se torna importante para você ter o reflexo lá na frente, que é o retorno tanto em produção quanto também econômico. Que bom. E ao nosso lado, o Alexandre vai falar como produtor de leite, produtor de cavalo, produtor de feno, um pouco sobre a experiência dele há mais de 40 anos que eu já o conheço. E não fala. E apresentar aqui para nós as experiências que ele tem e a importância da relevância de ter um sistema como esse dentro de uma propriedade rural. Muito obrigado pela participação, é uma honra estar aqui na presença de vocês e participar desse bate-papo. Para mim sempre foi muito importante, eu também sou médico veterinário e atuei no campo, na parte de produção e sempre tivemos muita dificuldade em coletar e transformar essa gama de informações num banco de dados para auxiliar a gente na tomada de decisões. E felizmente o agro vem crescendo e vem a tecnologia cada dia mais entrando dentro do agro e sendo necessário ferramentas de gestão para que a gente possa ter decisões mais assertivas. Eu parabenizo nosso amigo aí pela iniciativa de desenvolver uma ferramenta para essa finalidade. A grande dificuldade que se tem numa propriedade e normalmente se encontra uma barreira muito grande é em relação à implantação de um sistema de gestão, seja pela questão da mão de obra qualificada para implantação ou mesmo para poder alimentar esse sistema. Como é que você vê hoje o cenário nacional, Zé Carlos, para poder fazer com que isso realmente no final dê certo? Ótimo, ótimo. Eu acho que é importante a gente ver o seguinte, que o cenário atual, não só nacional, mas também eu digo mundial, é uma demanda maior para a produção de alimentos. E a gente sabe que nós temos uma limitação diária, né? Hoje a gente tem que obedecer ou produzir aquilo que a gente tem disponível de áreas produtivas. E com isso, está exigindo com que a gente seja mais eficiente. O produtor tem que ser mais eficiente. Ele tem condições, tem ferramentas e tecnologias para produzir mais na mesma área. E essa demanda mundial está fazendo com que os produtores se adequem à nova realidade. Então, com isso, para eles saberem onde eles estão, para saberem aonde chegar, o sistema de gestão ele vem para poder dar essa resposta. Onde ele deve interferir para poder chegar nesse resultado. Porém, em contrapartida, junto a isso, as empresas que produzem esse software, eles têm que produzir uma ferramenta que ela seja fácil de implantar, ou seja, fácil de manusear e fácil de coletar esses dados.
E o processamento dela, ela tem que ser também meio que momentâneo, né, para você ter uma rapidez na tomada de decisão. Então eu vejo que hoje a Multisoft ela está engajada nesse sentido de produzir ferramentas que sejam facilmente implementadas nas propriedades, seja ela qual perfil que for, e também que faz com que haja uma facilidade na coleta de dados. Ou seja, resumindo, a gente quer tornar o simples sendo a maneira mais fácil de ser utilizada. Alexandre, eu acho que por um lado é interessante a gente ver na prática, porque quem trabalha lá na ponta com o peão, que às vezes o vaqueiro ou mesmo aquele responsável para fazer uma inseminação, fazer um tratamento do gado, onde você tem que controlar ou medicamento ou estoque de produto, a grande dificuldade às vezes que essa pessoa que está lá na ponta, ela não tem nem a leitura, ela não tem um determinado conhecimento. Como é que você vê a facilidade ou como esse sistema pode ser mais funcional com essas pessoas que estão aí no mercado, estão tentando se desenvolver e vão aplicar um produto como esse? Eu vejo assim, há 10, 15 anos atrás isso era limitante, isso era uma barreira de fato. Hoje não, com o advento dos smartphones, todo funcionário nas propriedades já tem familiaridade no manuseio dos smartphones e eles trabalham muito bem, eles acessam informações. Eu vejo nas fazendas que eu tinha aí pelo interior, as que eu tenho hoje, onde eu trabalho, todos eles fazem compras online, por incrível que pareça. Então, e isso vai desde o filho do funcionário até o funcionário hoje. Lógico, temos algumas limitações sim, aquelas pessoas, né, que já estão com a idade mais avançada, eles têm um pouco mais de limitação sim, mas dentro da fazenda hoje, essa mão de obra já é uma mão de obra jovem, ela não é uma mão de obra tão... Quando a fazenda adota a tecnologia, ela já tem que se preparar para isso daí. E eu vejo também assim uma mudança até mesmo do perfil do criador, né? Ele investir um pouquinho mais no seu recurso humano, né? Sim. Você dá oportunidade para ele se adequar a isso, porque senão você vai ficar limitado, você não vai crescer, né? Então eu acho que isso aí é uma iniciativa que eu estou vendo muito. É um investimento maior na sua própria da mão de obra. Isso, da sua própria mão de obra, né? E isso é um gargalo. E realmente isso está acontecendo. Eu acho que com os smartphones, né, que são extremamente democráticos e acessíveis hoje a todas as classes, isso vem revolucionando não só o mercado, como todo o mundo, né? A questão da internet, ela possibilita inclusive as educações ou os treinamentos via EAD, né? Ou seja, à distância. E com isso se cria uma facilidade e o próprio sistema se torna mais amigável para a pessoa estar ali e estar executando as funções dentro do sistema através de aplicações de pontos mais fáceis, né? André, isso aí que você me falou me fez lembrar uma coisa que eu venho percebendo. Isso nivelou as pessoas. Quando eu era adolescente, o que tinha no auge era um relógio Cássio. Ter aquilo lá, e era quase que infinito a possibilidade do filho do funcionário da fazenda do meu pai ter um relógio Cássio. Rapaz, lembrei do Bolsonaro agora. Você acredita? Você falou do relógio Cássio, cara. Eu lembrei de mim e do Bolsonaro. Ainda bem que todo fazendeiro é Bolsonaro. Vamos lá. E aí, filho? Do funcionário tem o mesmo smartphone que minha filha tem. Então, existiu uma nivelação onde tornou-se acessível isso para todos. É verdade, é verdade. Isso está democratizando o processo de ensino, inclusive à distância, dentro do agronegócio, né, Zé Carlos? Hoje, assim, a gente, quando vai fazer uma implantação, um treinamento ou um acompanhamento, 80% dos atendimentos nossos são à distância, remoto. Então hoje, né, toda fazenda tem a possibilidade de ter uma internet, né?
mas pegar o sinal do celular, poucas têm. Então isso realmente favoreceu com que levar informação ou fazer com que a inserção da tecnologia dentro da propriedade tornasse possível. Bom, uma das questões importantes e relevantes são conseguir extrair do sistema as informações de forma estatística, para você poder conseguir fazer uma análise mais sucinta, né? Mais resumida e tomar atitude, né? O sistema ele tem essa flexibilidade de utilizar um BI, de utilizar outras ferramentas, ou todos esses relatórios já vêm engessados? Qual que são os diferenciais do software hoje da Multisoft, no caso o Multibovino ou os outros, né, em relação ao mercado? Ok, então vamos lá. A gente possui mais de 32 módulos, né? Então isso faz com que você atenda a uma demanda específica daquela fazenda e permite também com que você faça a implantação por etapa, né? Então toda tecnologia existe realmente um processo, um projeto de implantação. Ela não pode ser jogada ali ao mesmo tempo, porque o pessoal vai assustar e não vai saber utilizar o máximo a ferramenta e ter o seu benefício. Então, a gente criou ferramentas, como eu havia falado no início, que torna-se fácil manusear ela, é intuitiva e também você consegue estar coletando esses dados de uma maneira mais fácil e mais ágil, fazendo com que a pessoa que vai manusear ou operar o software, ela fique mais tranquila em poder estar coletando o dado e lançando isso para o ambiente web. A gente trabalha com duas plataformas, uma é totalmente nas nuvens e a outra é uma tecnologia Windows, né? Então as duas, tanto uma quanto a outra, permite com que isso seja feito, a implantação seja feita dessa maneira, de maneira gradual e determinando a forma com que a fazenda, porque todo o processo de produção da fazenda, ela possui fases, né? Então a gente pode se adequar a cada fase de produção da propriedade para poder estar inserindo a ferramenta dentro do sistema de produção dela. Então isso permitiu com que essa aceitação e o uso da ferramenta ela fosse mais aceita ali dentro da propriedade. Quais os principais módulos e que são mais relevantes para se implantar? Okay. Eu acho que nós temos três que são os pilares: reprodutivo, o produtivo e o administrativo. O grande diferencial nosso é que nós conseguimos integrar os três no mesmo software. Então hoje uma grande dificuldade hoje de grandes propriedades que controlam eles têm um software para administrativo, um para produtivo e outro para reprodutivo. Aí eles têm que gerar os relatórios em cada um e depois fazer a sua compilação. Então uma das vantagens que a gente tem é essa. Num sistema só você consegue integrar todas as informações, fazendo com que você tenha o resultado econômico. O que é o resultado do indicador econômico? É o do produtivo somado com o financeiro. Então você tem isso de uma maneira mais rápida e mais fácil. Não se cria, né, Alexandre, aquela coxa de retalho, aquele tanto de planilha com controle paralelo, que isso acaba perdendo muita consistência das informações, né? Então, por exemplo, estoque tá já no sistema também. Também. No administrativo, financeiro. Ele na verdade, quando você pega o estoque, né, ele está no administrativo. Estoque principalmente de insumo. Estoque de animais já está no produtivo. Entendi. Tá? Então, a gente consegue alocar os indicadores em cada setor. Centro de custo. Em cada centro de custo. O centro de custo já entra bem mais no financeiro, né? Você cria um plano de contas e através desse plano de contas, quando você vai dando baixa no seu estoque, ele automaticamente vai alimentando o seu fluxo de caixa e o fluxo previsto. Então, por isso a importância, André, de você ter um sistema que te entrega isso tudo. Por quê? Porque quando você gasta um produto na produção de carne ou de bezerro e você também compra e paga, você tem o financeiro, o estoque e os indicadores zootécnicos aqui da produção rolando e contabilizando ao mesmo tempo. Então essa é uma grande vantagem. Outra coisa que eu queria deixar aqui também
é a forma de aplicativos, né? Hoje, eu acho que o Alexandre comentou muito bem sobre a tecnologia e o acesso facilitou com que a gente tivesse como utilizar dispositivos móveis para coletar as informações. Isso possibilitou que a gente lance os dados diretamente no software. Ou seja, você não vai ter o retrabalho de passar de uma planilha que você anota e que aceita tudo. A planilha pode aceita ter um tudo. Erro na anotação. Ele aceita tudo. Né? Então você confirma aquilo que você falou da informação consistente e confiável. E além disso, o retrabalho de você pegar aquela planilha e passar ali para o sistema. Então quando você coleta no campo, ali na hora, no curral ou no pasto, você faz com que todos esses gargalos eles não interfiram ali na sua coleta de dados. E pelo que eu vejo, a grande vantagem nesse caso, se você tiver uma fazenda em Goiás aqui, e você está no Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou nos Estados Unidos, você tem como ter esse controle na palma da mão hoje. Correto. E mais, você faz um monitoramento diário. Olha só, quer dizer que você tem como monitorar aquilo ali de forma... Como ele colocou que ela está nas nuvens, a ferramenta está nas nuvens, é tempo real. Alocou a informação, já atualizou o sistema. E quase toda fazenda hoje tem internet, né? Tem. Fazenda de Facilita, médio, grande porte, até as pequenas já tem, né? Porém, o aplicativo, na hora que coleta o dado, ele não precisa estar online. Ele vai estar offline. Então isso aí é um outro benefício. Então se ele estiver lá no curral, pegando um peso ou inseminando uma vaca, você tem como monitorar isso praticamente de forma automática. Quando você entra num ambiente que tem internet, você envia os dados, ele cai na plataforma web e você já tem os dados, as informações processadas em formas de dashboards, gráficos e relatórios. Então é automático. Então assim, isso aí faz com que você tenha as tomadas de decisões de uma maneira mais rápida e tenha esse monitoramento diário, né, que é o importante. Zé Carlos, uma das coisas que eu vejo que cada vez se tornam mais importantes também dentro desse processo é a questão do chip, já para coletar informações individuais daquele animal. Você sabe quem que é a mãe, quem que é o pai, você sabe o peso, você analisa toda a questão genética e aquilo ali fica fácil, através do sistema lá de bastão, você passar isso para dentro do sistema. O sistema já tem essa possibilidade? Correto. Então, é a identificação eletrônica, né? É uma interface, né? Isso. Ela é uma identificação por RFID. A gente é homologado aqui de sensores de baixa frequência, tá? E todo o nosso sistema é linkado e ele é automatizado a ler via Bluetooth, se comunica via Bluetooth com esse tipo de identificação eletrônica. Ele veio ajudar e muito, né? A gente ter aquela veracidade, aquele dado confiável coletado individualmente, né? Então isso daí nos dá uma informação mais próxima da real. Então quando a gente consegue fazer uma coleta de dados individual e isso possibilita com que a gente tenha um dado mais próximo para a gente ter uma tomada de decisão mais próxima da real e lógico, mais assertiva. Então, isso daí é um grande problema, porque se você não identifica os animais, não tem como você fazer gestão, né? Principalmente em propriedades que a gente tem como carro-chefe a pecuária. Então, essa tomada, essa coleta de dados, ela está estritamente relacionada com a forma com que você identifica os seus animais. Quando você tem por brinco visual ou também por marca-fogo, você tem, ao cantar o animal, você tem muito erro de coleta de dados. Então, quando a gente vai fazer uma análise para poder dar um parecer sobre como é que está o nosso sistema de produção, talvez 50% dos dados são confiáveis, outros 50% eu posso desconsiderar por erros de coleta. Então, consequentemente, a identificação eletrônica vem nos ajudar em muito nesse aspecto. Eu acho que tanto para o gado de corte quanto para o gado leiteiro, né, Alexandre, que você está entrando nessa atividade agora, que é uma atividade de alto risco, inclusive, eu vejo assim, porque realmente você precisa estar ali monitorando quase que diariamente a produção, o rebanho, né? Eu acho que esse sistema vem a realmente atender uma demanda e uma carência do mercado, né? Já que 95% do mercado não utiliza um produto, um sistema integrado de gestão total. Como é que você visualiza isso? É extremamente importante. Hoje, toda atividade ela é de risco.
dentro do agronegócio, todas as atividades são de risco. Então, precisamos ter ferramentas que nos auxiliem a tomar a decisão e de gestão. Então, uma ferramenta dessa que nos auxilia na gestão e acompanhamento na parte de produção individual do animal, porque os prejuízos são mais difíceis de serem detectados, são os pequenos. Os grandes são visíveis a olho nu, mas esses que uma vaca que está produzindo 40 kg de leite e de repente ela cai a produção em 10, 15%, e se você não altera a parte alimentar dela, olha o tamanho do prejuízo né? que isso dá ao longo do período que ela está em lactação. Então você tem que detectar o mais rápido possível e poder ter tempo de interferir nesse resultado para que você minimize o problema. Ótimo. O Alexandre, além de produtor rural, produz feno também, tá ali, ó. Na uma nova atividade. Aumentar a lucratividade, né, Alexandre? E o Alexandre vai falar um pouquinho sobre o sistema de produção para a gente finalizar o nosso programa e fazer uma propagandinha aí, né, para quem quiser. Eu sempre trabalhei com a pecuária de corte e nunca imaginei que eu fosse trabalhar numa pecuária mais intensiva, e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar numa área aqui próximo. Como é uma área pequena, a gente tem que intensificar e não tem como. Acaba a indústria do leite, ela consegue te gerar um resultado e uma receita mensal para que você possa minimizar o desencaixe mensal e você tenha condições de trabalhar outras atividades dentro da propriedade que são mais sazonais, como a produção de feno. A produção de feno te permite aí, sem irrigação, fazer 3 cortes, às vezes até 4 cortes, dependendo do período das chuvas, no ano. E depois você tem todo o período de estiagem, mas é importante. Por exemplo, hoje é mais importante para mim a utilização do esterco do gado de leite para eu aplicar nos campos de feno, aumentar a produtividade do feno, reduzir a utilização do adubo químico, melhoro o meu solo e aumenta a minha produtividade, me gera mais resultado. Então eu estou mais preocupado no resultado no campo de feno do que no leite. Propriamente, o leite é para tirar o custo da propriedade apenas e me gerar um insumo importante para a minha produção do feno. Olha que bacana, é o ciclo, né? Eu acho que tanto a pequena, a média e a grande propriedade vão ter que pensar em tecnologia a partir de agora para concorrer com o mercado de commodities e realmente ter, dentro de uma pequena ou média ou grande propriedade, e as pequenas em toda a Europa e no mundo inteiro, elas têm que se tornar extremamente produtivas. Eu sou André Costa, estou aqui representando a Terraras Imóveis, sou economista, corretor de imóveis e hoje nós encerramos o nosso programa Agro, Café e Dinheiro com a presença do nosso amigo José Carlos, da Multisoft, e do meu amigo Alexandre Diniz, produtor rural. Estamos aí juntos, começando uma nova etapa que é trazer informação e tecnologia para o campo de várias formas. Então, os próximos programas nós vamos convidar várias outras pessoas do segmento para fazer parte desse projeto. Obrigado, Zé Carlos. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Alexandre, obrigadão, irmão. Obrigado, senhor André. Pelo churrasco também. Pois é, tá aí, ó. Valeu.